Fala pessoal, beleza? Bom, a gente está aqui no nosso podcast Pode Começar do Zero. Esse podcast ele tem como objetivo principal fazer com que as pessoas que estão aí em casa acessando o nosso canal do YouTube tenham informações de qualidade com profissionais que estão na área há bastante tempo, que possam aprofundar assuntos tão importantes para as pessoas que querem ter saúde, qualidade de vida, bem-estar. E eu tô aqui com a Estela, né, Estela? Fala um pouquinho aí, o que você está esperando desse encontro hoje aqui? Hoje a gente tem um encontro muito especial, né, Thiago? Muito bacana. Um assunto que é muito importante. Importantíssimo. Que é um órgão que trabalha 24 horas, que não para, que a gente dá uma sobrecarga nele. E o Marcelo tá aqui hoje, que é esse médico incrível, que vai contar um pouquinho da história dele pra gente. E vai trazer também uma visão diferente do que é a medicina cardiovascular. Por que a gente precisa ter atenção com o nosso coração, que, querendo ou não, é um dos órgãos principais aí que fazem inúmeras funções no corpo e que o treino e a dieta e o nosso estilo de vida saudável tem tudo a ver. Marcelo, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. É um prazer receber você aqui hoje. Bom, eu que agradeço o convite para tratar de um assunto que eu mesmo acho muito importante e eu já realizo isso, atividade física, um controle da dieta, que eu com certeza é uma das coisas mais importantes. A medicina preventiva, ela passa por isso, passa por atividade física, um controle alimentar. Hoje a alimentação é muito importante. As pessoas não percebem e não têm essa orientação. Vai no supermercado, pega, às vezes está pegando veneno, junto está pegando veneno, que vai cobrar um mal lá na frente. Vai acontecer o seguinte, vai entupir as artérias, vai colocar placa de gordura nas artérias e as pessoas não conseguem enxergar isso. Por isso que eu acho que hoje eu acho que a internet chegou para isso, para informação, para tentar levar para a população leiga ou pouco orientada, da diferença que é para a qualidade de vida, não só para a longevidade, e também pela qualidade de vida que ele vai ter durante a vida. E o Dr. Marcelo, ele é cirurgião vascular, né? Ele é médico responsável pelo Angiocorpore, que é um centro aqui em Santos de exames, né? E que também estimula muito a prática do exercício físico, isso é muito bacana. E hoje a gente está vestindo aqui, né, a camiseta do Aorta em Risco, que é uma campanha que o Dr. Marcelo encabeça. Fala um pouquinho para a gente sobre essa campanha. Então, as doenças, eu achei tão importante colocar para a população que as doenças de aorta têm uma mortalidade altíssima. Por exemplo, os aneurismas, que é o principal patologia da aorta, ela tem uma taxa de mortalidade de 80%. Quer dizer, as pessoas que têm um aneurisma de aorta e ele é silencioso, ele não dá dor de cabeça, ele não dá falta de ar, nada. O que acontece? Ele vai crescendo devagarzinho, devagarzinho, a artéria vai se dilatando, dilatando, e o principal sintoma é ele romper. Então, aqui a aorta normal, a aorta dilatada e a aorta rompe. O que acontece? Quando rompe, 90% não chega no hospital. Caramba. E quando você consegue tratar esse paciente, olha a diferença, tratar esse paciente eletivamente, você consegue fazer o diagnóstico e consegue evidenciar esse aneurisma antes de romper, a taxa de mortalidade é menor que 2%. Olha a diferença. Então, é uma diferença que vale a pena a população entender. Sim. Porque faz um exame de ultrassom, que você já ouviu falar em casa muitas vezes, que é um exame que não tem contraste, não tem injeção, não tem radiação. Não tem dificuldade, né? E você consegue ver esse aneurisma. O que acontece? Mesmo que ele é um aneurisma pequeno, você monitora o crescimento. Sim. Se ele crescer a um diâmetro que possa ter risco de rotura, você intervém e resolve o problema do paciente. Então, eu acredito bastante nessas campanhas. O Brasil ele não tem muita essa filosofia, não tem essa. Mas fora do país, como o Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Japão, isso é muito importante. Para você ter uma ideia, a Europa do Norte tem 4% de incidência de aneurisma. O Brasil tem 1,5%, e já é uma doença extremamente... E o que eles investem na prevenção?
é na informação das pessoas. Isso é extremamente importante. Marcelo, quando a gente fala de prevenção, lógico que a gente vai entrar depois nos temas de atividade física e alimentação. Mas o que você recomendaria para a população normal essa prevenção? Então, porque a gente está acostumado a fazer exames de sangue, meu colesterol está um pouco alto, vou tomar um remédio, eu compro um ômega 3 na farmácia, enfim. O que seria essa prevenção? O que a gente poderia fazer? É anual? Depende da pessoa? Como que a gente poderia explicar isso para as pessoas? Bom, primeira coisa, eu já vou mudar o teu entendimento da coisa. Se você tem o colesterol alto, não toma remédio. Obrigada. Já começa. Já começa por aí. Por quê? Porque quando os níveis de colesterol, ainda mais na idade de vocês, eles têm um nível, na maioria das vezes, baixo. Só atividade física pode reduzir esses níveis de colesterol. E uma dieta focada nisso, com uma alimentação direcionada para reduzir os níveis de colesterol, já resolve muito. Não esquece que medicação é uma droga. Você sabe que os remédios, para diminuir o colesterol, se a dose não estiver bem ajustada, a pessoa tem dor na batata da perna. Já devem ter ouvido falar, tem que reduzir isso e aquilo. Então, eu sou cirurgião, né? Quer dizer, não dá para dizer que não é uma pessoa intervencionista. Eu tenho 40 anos de formado, minha vida inteira foi intervencionista, mas eu sempre acreditei muito nisso. Legal. Eu acho que antes de você procurar uma medicação ou qualquer tratamento, veja a base. Alimentação também é super importante. Porque, lógico, um churrasquinho gorduroso, isso não é que é para proibir. É para o cara não... Tem um equilíbrio, né? É que eu vejo que as pessoas, até comentei no outro podcast, a gente tem uma pesquisa que hoje a gente fala muito de saúde. Todo mundo fala de saúde e por conta da internet se veicula muito a saúde. Mas as pessoas estão, na verdade, esquecendo o que é saúde. Então, tem qualquer coisa, parte para a medicação. A gente sabe que os medicamentos estão aí para resolver muitos dos nossos problemas, mas a gente não pode esquecer da nossa base, que é a alimentação, treino e qualidade de vida e estilo de vida. Então, a galera é muito imediatista, né? Então, quer o resultado para ontem. E esquece toda aquela bagagem que você tem por trás, pensando em genética, estilo de vida. Você passou 15, 20 anos ignorando a tua saúde e você quer que um comprimidinho resolva a sua vida. E não é assim, né? Não é assim. E outra coisa, se você tem geneticamente níveis de colesterol, eles não aumentam de uma hora para outra. Então, talvez no final de mais um tempo, você tenha que tomar o remédio, mas você posterga isso. E se consegue muita coisa com o colesterol, muita coisa com a alimentação. E qualidade de vida não é só a saúde física. Eu acho muito, pelo menos para mim, a saúde mental é muito importante. Eu sou um corredor amador. Corri quase por 20 anos, mas quase todo dia. Raramente eu não deixava de correr. Corri até na neve. Minha filha... Já viajar, já levava o tênis de corrida. Mas ela estava fora do país com neve. Falei, não, temos que correr. Eu falo, isso aí. E corri. Para a saúde mental. Como eu corria cedo, das 6 às 7 da manhã, era uma hora que eu pensava na minha agenda, porque não tem grande... Você está meditando. Não precisa ali, nem né? contar. Você está refletindo. 2, 3 repetições. Nada, eu acho uma coisa bem tranquila. Mas qualquer atividade física, eu acho que faz muito bem para a saúde mental. E se a gente for pensar na questão da saúde mental, o estresse, a ansiedade... Está ligado também à nossa saúde física, Com né? certeza. Ela traz problemas para a nossa saúde física. E hoje, as doenças cardiovasculares, eu acho que são uma das que mais matam no mundo inteiro. Mas com certeza, não é que são... não são. Né? Então, assim, a gente como forma de prevenção, e a gente estava conversando isso antes aqui de iniciar a gravação, eu falo, poxa, todo aluno que hoje entra no estúdio e fala, eu vim porque o meu médico disse que eu preciso fazer alguma coisa. Eu falo, olha, você tem 2 opções, né? Você vai escolher fazer exercício físico hoje por bem ou você vai ter que fazer por mal. Porque uma hora o teu médico vai te mandar numa academia, vai mandar você aqui, vai mandar você... Porque você tem que fazer. Isso é uma coisa que é como tomar remédio, é como você escovar os dentes. Então, você pode optar
por uma fórmula mais fácil, mais prática, como tomar 15, 16. A gente estava com o Thiago aqui no episódio anterior, ele falava que com 30 anos de idade ele tomava 16 remédios por dia, com 30 anos. Com 12 anos ele era obeso, 110 quilos. E aí você fala, o que faz uma pessoa realmente a mudar o hábito, né? Então eu acho que essas informações que o senhor está trazendo aqui, eu acho que é muito importante para a gente poder conscientizar essas pessoas que hoje estão lá, acomodadas, que sabem que elas precisam mudar alguma coisa na vida delas, mas que talvez elas não tenham a disciplina ou a força de vontade de falar assim, não, agora é o momento que eu preciso começar a cuidar da minha vida. Porque, como o senhor falou, é tudo assintomático, né? O que eu colocaria é o seguinte, a doença que acomete o sistema cardiovascular, ela é a mesma. A principal, que é as placas de ateroma na parede dos vasos. Quando acomete o coração, leva o infarto. Quando acomete a circulação, pode levar a obstrução, pode haver uma amputação. Quando acomete as artérias intracranianas, você tem um acidente vascular cerebral, derrame. Mas a doença é a mesma. Então, o controle do colesterol, o enrijecimento das artérias está muito ligado à hipertensão. Então, o que acontece? Se a pessoa não trata do colesterol, vai ter dificuldade de controlar a pressão. É tudo a mesma coisa. E eu, como eu sou médico, você orienta. Eu falo assim, a atividade física e a dieta, ela é um remédio. Exato. Ele é um remédio. Esse remédio pode ser amargo para uns, mas pode ser doce para outros. Você precisa tomar o remédio para saber como ele é para você. E se ele for amargo, infelizmente, mertiolato, na minha época, ardia e resolvia bastante. Então, eu ainda vou mais além. Aqui, o Arias, ele é mais... eu falo para o médico, meu médico não fala isso. Eu falei, se o seu médico não te orienta parar de fumar, atividade física, controle da dieta, troca de médico. Troca de médico. Troca de médico, não tem. Ele pode ser até um bom médico, mas o que acontece? Mas tem que ele passar precisa entender que a prevenção é o primeiro tratamento, né? Com certeza. Marcelo, quando a gente pensa nessa questão, normalmente a gente associa que eu vou marcar o médico quando eu tiver um problema de saúde. Então, às vezes, a gente pensa que quando está instalado aquele sintoma, que eu vou procurar ajuda. Quando que eu deveria de procurar um médico cardiovascular? Olha, eu recomendo uma avaliação cardiovascular para as pessoas que vão iniciar uma atividade física. Independente de quem ela seja. Precisa ter essa noção. Por exemplo, ele falou que com quantos anos tinha 100 e poucos quilos? Com 12 anos, né? Acho que 11, 12 anos. Não, acho que 15 anos. Acho que 14, 15 anos. Então, o que você acha que essa pessoa... Com que idade ele precisa de uma avaliação cardiovascular? Com 14. E, assim, agora, a pessoa tem um bom peso, tem uma boa genética após os 40 anos. Agora, o cara vai começar a correr. Porque musculação é uma coisa, corrida é outra. São coisas diferentes. Não, eu vou pedalar de bicicleta às 6 da manhã e sair que nem um doido. É outra conversa. A atividade que exige mais da bomba, você precisa saber como ela está antes de começar a fazer essa atividade. Mas musculação também. Eu acho que qualquer pessoa que vai fazer uma atividade física, dependendo da atividade física, precisa de uma avaliação. Não só do exame de imagem, que é ultrassom, mas do ergométrico, do teste ergométrico. Legal. E isso é bem claro. Por exemplo, hoje é obrigatório. Qualquer jogador profissional, eles fazem todo ano eco e ergométrico, e às vezes a ergoespirometria, que é com aquela máscara de gases, mas que não é obrigatório. O ergométrico e o eco é suficiente. Como teve uma época que teve muitas mortes. Muitas, né? O pessoal tendo mal súbito no meio do campo. Então, eles colocaram até para as categorias de base. Eu fiz eletro em criança quase, menininho. É um pouco de exagero. Mas, enquanto não se tem um nível você não sabe até onde pode ir. Mas melhor hoje, você passar aí. Eu acho que é recomendável. Agora, se você pega uma pessoa e vocês devem ter esse tipo porque eu trato muito complicação, né? Eu você já vai para frente, mas eu incentivo sempre essa medicina preventiva. Mas vocês pegam obeso, nunca fez nada, bom, mais jovem, mas precisa dessa avaliação.
Você vai pedir exame de sangue, você vai ver os níveis de colesterol, até para monitorar esse paciente e para saber o efeito claro da sua dieta e da sua atividade física. Exato, isso é importante. E, doutor Marcelo, falando agora sobre treinamento, né? A gente percebe que hoje, por exemplo, você pega em rede social, você pega na internet de modo geral, as pessoas... Uma coisa que é bacana sobre o exercício físico, no entanto que você vê as academias abrindo cada vez mais, então isso pulverizou as pessoas, não só para a questão da saúde, elas estão mais conscientes em relação a isso, mas socialmente também os grupos vão se formando, né? Assessoria de corrida, a galera que pedala, o pessoal do triatlon, as academias, o crossfit, aquela coisa toda. Mas, em contrapartida, também acaba existindo uma competição muito grande nas redes sociais, por exemplo, vamos pegar o pessoal da corrida. O cara que faz o menor pace, o cara... E muitas vezes essas pessoas são pessoas que são influenciadas por influenciadores ou até por atletas também que eles admiram, só que eles não têm essa consciência em relação a um trabalho preventivo do coração, do corpo de forma geral, da saúde, né? Então, o que você aconselharia para essas pessoas? Claro, a gente sabe, tem que fazer o check-up anual e tal, mas o que você aconselharia para esse cara que está iniciando hoje? Olha, eu quero começar a correr, quero começar a fazer uma caminhada, eu quero ir para o triatlon, quero fazer um Ironman, sei lá, daqui a 10 anos, mas o que o senhor aconselharia para esse cara hoje que fala assim, eu preciso começar a me movimentar, eu tenho um sonho de competir, porque a gente, inclusive no outro podcast que a gente estava conversando com o Thiago, falou, o esporte ele é muito bacana porque ele te amadurece como pessoa. Né? Ele te coloca à prova, você ganha mais autoconfiança quando você começa a se testar. Olha, eu comecei a caminhar, da caminhada comecei a correr, da corrida eu fiz uma prova de 5 km, 5 km eu fiz 10. Caramba, estou gostando disso, né? Mas, às vezes, é uma pessoa que tem ali um problema genético, uma coisa hereditária que não sabe, né? O que a gente poderia estruturar melhor para esse cara ter uma base de qualidade para ele não vir a desenvolver algum problema de saúde lá na frente, mesmo sendo um cara que foi para o esporte? Bom, primeira coisa, qualquer pessoa que pensa em alguma coisa como essa, ele precisa de uma boa orientação. Isso está crescendo agora. Eu vejo por Santos. Você está tendo academias que estão com maior nível de informação para o futuro atleta. Sim. Porque o que acontece? Você colocou um lado da pessoa que é extremamente, né, regrada, vai lá e treina umas 3 vezes por semana. E não existe atividade física, para mim, que não tenha a base da musculação. Correr precisa da musculação, bicicleta. Exatamente. Então, ele tem que saber que não é sair só correr, ele precisa fazer a musculação. Uma coisa que é muito... Precisa fazer perna, o pessoal não gosta. O homem Por favor, não gosta. homens. A mulher tem mais essa dinâmica, isso, né? Essa prática, né? E a orientação é extremamente importante. Porque as pessoas, às vezes, acreditam que com aquele suplemento, com aquela fórmula mágica... Vai chegar mais rápido. E, na verdade, ele está chegando mais rápido para se perder, né? Para perder. Exato. Eu tenho muito medo desse tipo de... que, às vezes, a pessoa mal orientada vai para um lugar e, no primeiro momento, vai. Porque a gente sabe que tem suplementos que vêm batizado, né? Exatamente. Então, porque o hormônio, ele, lógico que vai fazer a pessoa... crescer, mas não é isso que ele quer. Se ele quer uma verdadeira melhora na qualidade de vida, ele tem que fugir disso. Exato. Porque se ele pode ganhar massa muscular, mas precisa ter mobilidade, não adianta ficar que nem um robô. Precisa ter saúde, né? E você sabe que isso é tudo água, né? O músculo está inchado e cheio de água. Porque o hormônio faz reter água. Então, é tudo meio fictício, né? Não é uma musculatura real que ele ganhou, né? Exato. E eu costumo dizer que essa questão da preparação de base para qualquer tipo de esporte, né, a musculação em si, o treinamento de força, o trabalho resistido, ele é muito importante para você conseguir construir uma estrutura para suportar talvez o movimento cíclico repetitivo, que nem a corrida, no meu caso a canoagem, o pedal, enfim, o esporte em si, né? E eu estava vendo, inclusive, uma entrevista do Santarém, e ele estava falando o seguinte, que muitas pessoas que não são tão condicionadas, né, que estão
começando a fazer exercício e tal, e eles vão subir um lance de escada e se sentem ofegantes, eles falam assim, caramba, eu preciso começar a correr, eu preciso começar a caminhar. Não, você precisa ter força na perna. E foi uma coisa que o doutor falou assim, precisa trabalhar a musculatura, porque a musculatura é que vai te dar base para você ter um trabalho cardiovascular bacana também, né? Por isso que eu falei, a orientação, a gente sabe, tem bons médicos, né, uns não tão. E o educador físico também. Essa orientação, ela não é o que ele quer ouvir. Eu sempre falo isso. Não é o que você quer. Você quer isso, mas não adianta. Não é. Você precisa fazer isso, isso e isso. E essa orientação tem que ser com um profissional que tem experiência. Estou falando pouco da alimentação, mas eu dou Não, calma, que a gente vai entrar ali. Eu já tenho aqui meus insights para a gente conversar sobre alimentação. É porque a busca hoje, né? A gente tem essa questão de... Eu tenho paciente que chega para mim e fala, eu fui no médico tal, mas eu achei o médico ruim. Eu falo, mas por quê? Porque ele olhou meus exames, falou que tá tudo bem e não me deu nada. Eu falei, mas caramba, o médico agora está sendo avaliado se ele te passou algum muito suplemento, se passou muito suplemento ou não. Eu fui lá porque eu quero ficar grandão e o cara não quis me dar hormônio. Eu falo, mas você entende que tem uma... Continua com esse médico. Exatamente. Eu falei, você entende que tem uma base por trás do porquê ele não ter te recomendado? Você perguntou... Pô, tô passando com o Marcelo. Marcelo, quero começar a tomar testosterona. Stella, não é aconselhável. Mas por quê, Marcelo? Me explica o porquê que não é aconselhável. Esse debate entre profissional da saúde e paciente é muito interessante. Então, as pessoas simplesmente, às vezes, chegam com 15 suplementos, gastando R$2.000 de suplementação no mês. Eu falo, mas por que você está tomando isso? Não sei, o médico me passou. Falei, mas você não sabe nem para que serve? Exatamente, porque hoje o paciente já chega com a informação da internet, do ChatGPT, do Google, né? E aí, o profissional que estudou 20, 30, 40 anos aquele tema, aquela especialidade, acaba ficando meio que, se você não der nada, é porque... Você é ruim, você não está atualizado. O ChatGPT, essas coisas... A inteligência artificial, ela é inteligente. Mas ela agrada a pessoa que pergunta. Exatamente. Se você perguntar, eu adoro, ele vai nessa. Ele vai. Eu sou contra, aí vai nessa. Ele não é uma coisa... E ele dá... Porque hoje tem artigos a favor e contra. Exato. Na minha experiência, o uso de hormônio, de testosterona, quando não é super bem indicado, primeiro que tem um distúrbio de comportamento muito absurdo. Grande. Mas muito grande. Eu não sei se vocês viram na mídia, os dois... Sim, os dois caras que bateram nas mulheres, tudo, estavam fazendo uso de hormônio. E bastante. Exato. Os caras eram enormes, com um cérebro pequeno e se as pessoas souberem o que acontece, primeiro que faz a pele, a pessoa transpira um odor já complicado. Aumenta a quantidade de acne, né? E o distúrbio de comportamento é imenso. O hormônio masculino, ele está muito... A testosterona, ele está ligado à agressividade. Sim. Então, a pessoa, quando toma, ele precisa saber disso. Não adianta. Exatamente. Porque, por exemplo, o cara, minha família tem a testosterona alta, já de natureza. E aí a pessoa, mas você então é um super. Não é super nenhum. A testosterona, ela é muito responsável pela agressividade, que você precisa até controlar um pouco mais. Mas não tem uma influência. Lógico que tem influência na parte sexual, mas o homem tem. Não, a testosterona. A gente fica muito ligado nisso, né? Chega muito homem para você, Marcelo, com essas questões ou não? Chega homens, porque quando você tem uma obstrução das artérias que nutrem os órgãos sexuais, a pessoa acha que... Tem disfunção. A diabetes... Bom, o principal... a disfunção, não é minha área, mas a disfunção sexual, a principal causa é psicológica. Primeiro. Com certeza. Depois vem as neuropatias, que é do principal do diabético. Neuropatia cólica, mas a principal é do diabético. E isso... Infelizmente, não tem o que fazer. Psicológico... Vamos procurar uma terapeuta, né? E quando você tem uma obstrução da artéria, também pode se melhorar, mas sempre... Por isso que não pode deixar chegar nisso.
Tem que já começar a observar os sinais, o que está acontecendo. O problema é que, assim, acho que as mulheres, na verdade, a gente acaba se cuidando um pouco mais. Porque desde cedo, acabou de menstruar, tem que ir para ginecologista, faz todo aquele acompanhamento. O homem... Preventivo, né? Preventivo. A mulher já... Tem homem que às vezes... mudou um pouco, mas mesmo assim ainda é difícil, né? Mas eu acho que o homem é muito resistente a pedir ajuda. Então, às vezes, verdade. você fala, pô, mas eu tô com aumento de próstata. Aí eu falo pro paciente, mas você procura um médico? Eu não, o cara vai lá e vai enfiar o dedo. Você fala, mas meu filho, você tá com problema de saúde. Olha a cabeça das pessoas, né? Eu vou dar a minha experiência. O homem, quando tem problema de disfunção, procura até pai de santo. Que aí atinge um ponto muito sensível. Tem que se entender isso. A masculinidade está muito relacionada. Quando mexe nesse ponto, onde acho que a galera vai... O cara joga até ovo no telhado. É tipo isso. É bem isso. Vai na mãe de santo, faz uma rezinha, qualquer coisa. Falar que resolve. Eu discordo um pouquinho, se eu posso discordar. Não, por favor. Eu acho que a mulher é muito mais relaxada. Jura? Contra a obesidade. Olha só. Porque a mulher ela é muito preocupada numa idade. Porque a juventude da mulher, a beleza, a física, tudo, ela é curta comparada com o homem. Sim, sim. O que a mulher ela tem essa ideia? Não, eu quero ser linda e tal, só que ela é um tempinho assim. Por isso que a mulher tem que se valorizar, tem que ser uma profissional, ter uma atividade. Exato. Ter uma pessoa que contribua com o relacionamento. Sim. Porque se for só na beleza, pode... sem dúvida. Eu acho que nesse ponto do estético, nós mulheres, a gente é muito comparativa, a gente tem concorrência. As mulheres têm concorrência entre elas. Então, eu vou olhar para uma mulher que tem mais ou menos a minha faixa etária, eu vou ver o corpo... essa daí toma hormônio. Mas essa daí não sei o que lá. Sempre critica, mas é aquela coisa, beleza, ela... Mesmo. Exato, mas assim, se Tommy tem aquele corpo, ela faz por onde? Pelo menos a gente, se você toma hormônio e você fica sentada no sofá, você não vai ter, você não vai conseguir ter o shape. Sim. Mas as mulheres são muito estéticas, mas acho que essa cobrança também dessa questão da sociedade, né? Então a gente precisa estar sempre muito esbelta, sempre muito magra, aí às vezes está muito magra, às vezes está muito forte. Então, acho que a gente tem essa tendência, não a ficar relaxada, mas pensar somente no estético. Mas eu vejo o seguinte, a mulher, para controlar a diabetes, é mais difícil que os homens. Olha só que interessante. O homem, eu vejo que tem dificuldade de largar a cerveja. Porque a bebida faz parte do homem já social. Sim. E ele é péssimo para controle da diabetes. Você sabe que a diabetes você pode tomar o remédio que for. Pode fazer. Aí vai lá no médico, faz o exame, a glicemia está zerada. Tomou insulina, vai fazer o exame também. Só que a diabetes ela faz mal quando a pessoa tem um pico de açúcar. Aí ataca as artérias, ataca o nervo e não percebe. Ele percebe, não, minha glicemia está boa, então eu faço a fitinha lá depois que tomo o remédio. Mas não tem que comer como um passarinho, né? Exato. Pouco e não pode sair da dieta. Uma vez e tal. Aquele equilíbrio, né? Marcelo, quando a gente pensa em alimentação, eu não sei qual que é a sua visão sobre, né? Porque a gente vai ter médicos que falam, é mó besteira, ou às vezes tem médico que já passa um plano alimentar, fala algumas coisas, e tem médico que fala que, assim, vai treinar, toma seu remédio, porque, assim, a alimentação vai fazer uma leve mudança. Não vai interferir. Juro pra você, tem médico que fala... Eu já fui num cardiologista que fumava. Eu te senti cheiro de cigarro no carro. Troquei na hora. Falei, esse cara não é muito aconselhável aqui. Sabe qual é a diferença de quem fuma para quem não fuma nas doenças cardiovasculares? 60%. É muita coisa. É muita. É que o Brasil conseguiu com as campanhas... Dá uma boa erradicada. Quando começaram a proibir de fumar em lugar público e tudo, isso ajudou muito. Sim. Botar lá homens sem perna no maço ajudou de cigarro. muito. Porque na Europa você sabe que o hábito de fumar ainda é maior. Sim. A Europa do Norte tem um... Então, o índice de complicação é altíssimo. O principal vilão da história é o cigarro. Se um médico fala que não tem que parar de fumar,
Olha, eu trocaria na hora de manhã. Não tem que começar. E eu acredito na dieta também. E se um cardiologista fala que tem que mudar a alimentação? Se, por exemplo, eu cheguei para você, eu sou uma paciente, eu não sou profissional da área da saúde, você vê, vai fazer os exames, você vê que meu colesterol está um pouco alterado, eu estou com sobrepeso. Você faz a indicação para uma nutricionista? Como que funciona? O que você acredita no poder da alimentação? Acho que vocês foram bem de me convidar aqui, porque eu sou o tipo do cara que acredito nisso. Ah, que legal. O Angiocorp atende mais ou menos quase 6.000 consultas por mês. E eles só têm profissionais voltados à área de cardiovasculares. Lógico, tem também um ou outro, mas cardiologista, cirurgião vascular, quem faz eco, quem faz ergométrico, e tem 2 ou 3 nutricionistas com a agenda cheia. Porque, por exemplo, eu não me sinto confortável, apesar de acreditar, eu faço a minha dieta, mas confortável de indicar faz isso aqui. Nem o endócrino que trabalha com a gente. Olha, que bacana. Os endócrinos indicam nutricionista, porque tem um olhar, é a experiência de cada um. É diferente. É a experiência de cada um. E eu acredito muito na dieta, muito. Lógico, é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Precisa de disciplina, né? Precisa ali ter um propósito maior, a pessoa precisa acreditar, né? Doutor, eu tenho algumas dúvidas aqui e eu queria, né, perguntar para você, entre homem e mulher, né? Entre o homem e a mulher, aonde é que tem mais índice de doenças cardiovasculares? Né? O homem ele é mais propenso a ter problema cardiovascular, a mulher... Olha, o homem ele tem mais propensão a ter doença cardiovascular. A mulher tem menos incidência, mas quando é na mulher é mais grave. É mais grave. Isso seria por conta dos hormônios, Marcelo, ou não? Existe essa proteção dos hormônios até a menopausa. Exato. Depois supera. Mas a mulher tem alguns inconvenientes. Por exemplo, um aneurisma no homem com 5,5 centímetros você tem que operar. Na mulher, a partir de 4,5. Porque a mulher rompe mais fácil o aneurisma que o homem. A mulher, ela tem... Se você pegar 100 mulheres que fumam, 100 homens que fumam, eu já falei que o cigarro é o principal vilão. A mulher vai ter 30% ou mais de possibilidade de ter um infarto que o homem. O cigarro é muito mais danoso para a mulher do que para o homem. E olha que para o homem é uma desgraça. A mulher ela tem um vício de fumar, tem muito mais dificuldade de fumar de parar de fumar do que o homem. Mesma coisa, estatística. A mulher que fuma e o homem que fuma, a mulher tem mais dificuldade. E quando fuma, fuma. Fuma bastante, um atrás do outro. Eu vejo porque, assim, pelo estúdio ali que a gente também recebe um volume muito grande de alunos por mês, por ano. E, assim, a maioria das pessoas que tiveram AVC, uma isquemia, foram mulheres. Um ou outro homem que a gente, eu já tive um AVC, alguma coisa, agora a quantidade de mulheres é muito maior. É muito maior. Então, até o resultado... lógico, tudo depende desse ou daquele caso. Mas se você tem um infarto num paciente sedentário, é muito pior do que você ter um infarto numa pessoa que faz ginástica. Porque a atividade física não é que você vai... Está proibido, não vai ter doença nenhuma. Pode ter. Mas os sintomas são melhores e a recuperação é muito melhor. Muito mais rápida, né? Acidente vascular cerebral, o homem, ele tem uma disciplina para superar isso, porque as sequelas... O cérebro é um órgão interessante, né? Ele arruma outros caminhos. Então, fica difícil saber. Eu não posso falar, olha, na mesma lesão, né? Quem que se desenvolve melhor. Mas eu tenho essa impressão que o homem recupera mais. Mais rápido. É a impressão minha, não tenho esse dado estatístico. Legal. Voltando na questão da gente estar falando do hormônio, da testosterona e tal, e eu li alguns artigos, né? Eu me interesso um pouco para essa questão de hormônio, para tentar entender. E alguns artigos que eu leio diz que a baixa de testosterona, quando você tem uma testosterona mais baixa, isso influencia na saúde do coração. Ou seja, se você tem uma testosterona mais baixa, você aumenta o risco de você ter um infarto, de você ter alguns problemas, por exemplo, no AVC, alguma coisa. Isso realmente
Condiz, não condiz? Isso. O grande problema é que essa baixa de testosterona é rara. Ela não pode ser mascarada para você... Ir lá e tomar. Sim, eu vou tomar porque eu mantendo ela alta, a minha saúde do coração vai estar sempre ok. Não, não é verdade. Aumento de testosterona exógena que você ingere ou injeta, ela com certeza é nociva para o coração. Sim. Por quê? Porque o coração, para ele fazer atividade física, ele tem que ser preparado. É um músculo, né? É como o bíceps. O bíceps dele, que é um bíceps... não começou ontem. Exato. Não começou ontem. Então, o que acontece? Essa bomba muscular, como eu vou depois falar que tem dois corações, né? Um Nossa panturrilha, coração e outro né? da batata da perna. Ele precisa ser fortificado. Ele precisa literalmente crescer aquela massa muscular. Exato. Porque ele vai ter que bombear mais sangue. Ele vai ter que bombear mais sangue para ir para os músculos, para levar oxigênio e nutrientes. Se você toma bomba, teu músculo expande, aumenta a quantidade de água, mas o coração... se você que gosta, já deve saber que todos esses grandes atletas de halterofilismo acabam tendo problema de coração. E se não vier o de coração, vem o fígado primeiro, porque isso é metabolizado no fígado e destrói, é como álcool, né? Muitos morrem cedo, inclusive, né? Pelo excesso. E uma outra pergunta que eu tenho também, que a gente estava falando, né? A doença... cardiológica é a que mais mata no mundo, o câncer também é uma delas. Exato. Eu nunca vi, pode ser que exista, mas eu nunca vi câncer no coração. Existe isso? Raríssimo. Porque a gente vê câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer no estômago e câncer no coração. Existe a possibilidade de ter um tumor no coração, mas é muito raro. Por que será? Porque... Não tem muito... Aí eu não tenho explicação. Não tem essa explicação. explicação. Eu acho isso muito interessante, porque é um órgão que funciona o dia inteiro, né? 24 horas, bombeando sangue, né? Mas só falta ter mais esse problema. Chega, né? Tá bom já. Tem problema de nutrição, tem problema Exatamente. Tem patologias que afetam o músculo do coração. Tem patologias que afetam o sistema elétrico do coração, porque o coração tem um sistema elétrico para dar o batimento. Exato. Se ainda viesse isso aí... Imagina, né? Chega, né? E, doutor, desculpa, perguntar? Não, eu só ia fazer um comentário, porque assim, essa questão da testosterona, apesar de não ser médica, né, não passar medicamento nem nada, a nutrição entra muito a fundo nessa questão. E eu gosto bastante disso, dá para entender o que está acontecendo no paciente. Quando a gente fala dessa baixa de testosterona, que está sendo mais predominante aí, na verdade, a gente sempre vê outras questões como diabetes, etc., correlacionada com o peso. Então, a gente sabe que um cara que tem baixa testosterona provavelmente pode ser porque ele tem um sobrepeso e faz toda a aromatização daquele ciclo lá dos hormônios que a gente não precisa comentar aqui, mas ele vai ter um pouco mais de estrogênio, que aí tem a ginecomastia, tem todos aqueles efeitos colaterais, e aí sim tem uma baixa de uma testosterona. Só que provavelmente esse cara consiga reverter muitos dos sinais e sintomas dele e aumentar essa testosterona naturalmente com uma boa alimentação e o treino. Acontece direto com meus pacientes. O menino até acabou de me mandar os exames falando, Nutri, minha testosterona aumentou e eu nem tomei nada. Eu falei, por quê? Você está treinando todo dia, você está pegando peso, está na Ironberg lá todo. Nossa, porque a academia aqui é a academia dos maromba. Eu falei, é isso. É o ambiente também te transforma. Mas a partir do momento que você vê um resultado, e o que é testosterona baixa? Né? Porque hoje a gente tem uma discussão aí desses valores de referência. Então, tem gente que chega para mim e fala, minha testosterona tá baixa. Eu pego os exames de sangue e o cara tá com 600 de testosterona. Eu falo, mas gente, o que é baixo hoje em dia, né? Com certeza não é 600. Com certeza não é 600. Então, assim, talvez abaixo uns 200, 100 de testosterona, pode ser, né, o médico vai saber dizer melhor, que pode ser uma testosterona que não esteja ali funcional. Mas agora, a galera querer colocar ali 1.500, 2.000 de testosterona no exame de sangue é surreal, né, Marcelo? Eu não sou endocrinologista, mas eu não sou adepto a hormônio... Nenhum. Legal. O número de pessoas, isso eu sei cientificamente, que tem testosterona baixa, que precisa de reposição, é pouco. É pouco.
E na mulher, um creminho aqui, uma coisa lá, é diferente. Mulherada gosta agora, né, de tomar testosterona. Não sei o que está acontecendo. Pergunta para ele que ele sabe. Eita! A mulherada gosta de... E assim, a gente tem várias vertentes, né? Tem N endocrinologistas, em vertentes da medicina, enfim. Mas a gente tá vendo um uso absurdo também de anabolizantes na mulherada, né? E eu falo que o primeiro sintoma das pessoas que tomam isso é mentir, né? Imagina! O primeiro sintoma é a mentira. A pessoa começa a mentir assim de uma forma descarada. Assim, veio pra cá em um mês. Nossa, como é que você conseguiu? Nada, é só comendo banana com aveia e tomando brócolis. Exatamente. Tem aquele podcast, eu não sei se vocês viram um corte de um podcast que era uma mulher gigante, assim. Nossa, enorme. E assim, você vê que todo hormônio vai ter alteração, vai ter a mulher virilização. com rosto quadrado, voz grossa. Tudo, aquele queixo. Barba. E é uma coisa que a gente não reverte, né? Virilizou, né? Pra mulher é muito complicado. A mulher é muito complicado. E a mulher falando, não, aqui é frango, batata doce e brócolis. O segredo é o brócolis. A gente dá risada. É o tal do suco de brócolis. Exatamente. Qual suco que ela tá tomando, eu não sei. Não existe a possibilidade de a mulher ganhar toda essa massa muscular, essa definição, se não tomar hormônio. O percentual da mulher é sempre um pouquinho maior que a do homem, né? Até muito difícil, né? Exato. Até porque a gente gera uma vida, né? Então a gente vai ter bunda, vai ter peito, tem que ter essa gordurinha dona. Eu sou mais velho aqui, talvez, mas eu particularmente não acho essa estética a melhor. Eu nem acho bonito. Exatamente. Não é uma coisa que me chama a atenção. Inclusive, bem ao contrário. O padrão mudou muito, né? Lógico que eu recomendo atividade física, controle da dieta, obesidade também. Sim. Uma estética que me... Exato. Mas esse negócio de mulher que parece homem... Com tórax a gente enorme. Falando de hormônio, veio uma pergunta para você, Marcela. Não sei se a gente já tem estudos sobre, mas a gente está vendo, junto com o uso dos hormônios, um uso meio exagerado do Mounjaro. É um medicamento muito bacana, né? A gente sabe que tem efetividade no tratamento de diabetes, obesidade, mas eu acho que a galera está descendo um pouquinho a mão nesse tipo. A gente já tem algum estudo, alguma notícia aí saindo de possíveis eventos cardiovasculares com o uso dessa medicação ou ainda não? Olha, já é uma coisa nova, teria que ter anos para você conseguir. Sim. Agora, é um milagre, né? Porque você pode falar o que for do Mounjaro. Eu não tomo Mounjaro. Até se fosse provado, porque emagrecer é uma briga, né? Mas com certeza tem efeitos milagrosos. Tudo que é tão milagroso... Vai ter um efeito ali na frente, né? E a indústria sabe. Porque a indústria, para cobrar do medicamento esse valor, é porque sabe. Não vai, porque desenvolveu, porque entendeu o que vai comprar. Agora, essa medicação tem pessoas que têm uma intolerância importante. Exato. Importante. Se é uma recomendação, começa devagar. Exato. Não queira já... Tem duas posologias. Vai na menor. Porque, às vezes, a primeira semana, você não consegue nem ver comida. É um negócio... É muito louco que a gente vê alguns pacientes, lá no consultório principalmente, né? A gente tem lá no consultório agora as aplicações, né? Que a gente faz a recomendação com a médica e eu faço acompanhamento desses pacientes. E eu não sei o porquê, talvez isso lá na frente a gente vai entender. Tem pessoas muito resistentes à medicação. Então, tem paciente que a gente aplica, mesmo que seja obeso, enfim, 2,5, né, que seria a primeira dosagem, a pessoa literalmente passa mal. E tem gente tomando 12, né, que acho que é a penúltima antes da de 15, e que não tem efeito nenhum no corpo. A gente vê em alguns estudos mais recentes que quem já fez uso de Ozempic, Saxenda, né, esses outros medicamentos, vai ter uma maior resistência do corpo quando aplica esse remédio de fazer um efeito. Mas até que ponto a gente pode ficar forçando o nosso organismo a responder e, literalmente, você vê que a pessoa já fez tanto uso de Ozempic, Saxenda, entre outros medicamentos, e não teve resultado. Você vê que o problema não é o medicamento. Exato. Porque... É que é a espera de um milagre, né? Não, é que essa medicação é para você ter aversão à comida. Total, então, se você toma tem. E não tem nada, vai continuar comendo. Não vai continuar comeu, não comendo. Era.
você sabe melhor do que eu, mas você tem muito cuidado com esse emagrecimento rápido. Violento. Por quê? Você perde massa muscular também. Exato. Você consome a sua musculatura. Você passa a tirar energia da musculatura. Então, você fica não só magro, como fraco. Cabeça de cotonete, né? Você vê que a pessoa Você perde... fica com uma aparência, Cabeça né? de cotonete. Cabecinha de Você cotonete. fica com uma aparência, né? Não muito saudável. Não, você fica. olha e sabe isso aí. Você já sabe, você já sabe. Você perde, porque assim, automaticamente você acaba perdendo nutriente também, né? Total. O teu corpo ele não absorve aquilo que é necessário para você ter uma saúde funcional, né? Eu não sou contra. Sim, Não sou exatamente. contra. Eu acho que tem indicações, bem orientado, tem resultados. Mas essa pessoa que vai lá e compra e passa mal e não sei o quê, e não come nada, ela vai emagrecer, só que vai perder massa muscular, que é mais difícil. É um risco. Eu sempre falo que gordura é inverso Rapidinho, do né? dinheiro. É fácil de ganhar e dificilíssimo de perder. E chega a ser ingrato, né? Difícil de ganhar e perde fácil. É uma pergunta para vocês dois, talvez, que eu tenho e muita gente de casa vai ter. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa que já treina. Então, eu faço minha corridinha, faço a minha musculação. Fiquei doente, parei uma semana, 15 dias. Por que é tão difícil a gente retomar essa questão cardiovascular? Por que parece que, literalmente, a gente está sem treinar 1 ano? Por que é tão difícil o retorno, mesmo que ele seja curto? Por que existe essa resistência? Tem uma explicação ou não? Olha, na verdade, quando a gente fica doente, vamos pensar, sei lá, vamos pensar em uma infecção intestinal, onde você tem diarreia, você tem vômito. Automaticamente, por mais que você hidrate, você tome água, você tem uma desidratação, você perde água. E como o doutor falou, eletrólitos, e como o doutor falou, o músculo é composto de água. Né? Então, assim, para o exercício cardiovascular, para um treino de musculação, a musculatura ela é muito importante no desempenho. E quando essa musculatura ela está mais atrofiada, ela está mais desidratada, o corpo vai sentir muito mais. Só que, ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que você já treina e você retoma esse treino, o teu retorno ele vai ser muito mais rápido do que uma pessoa que ela não treina. É aqueles 2, 3 dias que você fala, parece que eu nunca fiz atividade física na minha vida. O que está acontecendo? É ingrato, né? A gente se sente... tem mentalidade, tem... memória muscular. Isso. E eu digo, a atividade física, principalmente a musculação, ela é um investimento que não pode parar. Lógico, você pode parar uns dias e tal, mas mesmo que você não tenha nada. Desencanei. Eu já fiz muito, estou aqui enorme, estou bem, correndo. Parou, para voltar é uma briga. É uma briga. Quase tão briga como quem não fez nada. Quase. Exatamente. Não tem esse investimento. Você vai fazendo. Lá na frente, você não... Tem uma certa lógica, mas para atividade física, parou... Vai dar uma resistência. E o músculo é assim, né? O nosso corpo, ele entende que para eu sustentar essa massa muscular aqui, o nosso corpo não foi feito para sustentar a massa muscular, para ter músculo grande. Né? Então, assim, para eu sustentar isso aqui, eu preciso fazer força. Eu preciso, né? No entanto, que, quando você começa a ganhar massa muscular, automaticamente a tua taxa metabólica basal também aumenta. Né? Então, assim, eu preciso gastar mais energia para eu manter isso daqui. Então, a partir do momento que, sei lá, eu fiquei 2 meses sem fazer atividade física, qual a primeira coisa que acontece? Atrofia do músculo. Ele diminui. Por quê? Porque você não está exercitando e o teu corpo não precisa daquilo. Né? Quando você exercita, ele cresce para te ajudar. Quando você não se exercita, ele murcha porque não precisa. Nosso corpo é inteligente por si, né? Nosso corpo é muito inteligente. Acho que é isso que as pessoas não entendem muito bem. Porque a gente quer a evolução para ontem. Mas a gente dominou o planeta. Se a gente tivesse algumas coisas, não é só as maluquices que acontecem. Tem que ter alguma coisa biológica que não depende de muita gente. O próprio corpo orienta. É a espécie que dominou o planeta. Então tem... É isso. E, doutor, fala um pouquinho para a gente sobre a Angiocorpore aí, né? Que é uma empresa que está há tantos anos no mercado, né? Você falou que tem aí uma média de 6 mil consultas por mês. Explica para a gente como é que funcionam os exames lá dentro. Fala um pouquinho da Angiocorpore. O Angiocorpore é uma empresa que já esse ano está fazendo 34 anos. Caramba. Tem uma história para contar. E ela sempre foi focada na área cardiovascular. Ela começou como cirurgia vascular, que é a minha especialidade, e foi evoluindo também a tratar de todas as especialidades ligadas à circulação.
Hoje a gente tem um número grande de cardiologistas, de cirurgiões vasculares, hemodinamicistas, e a gente está presente nas 3 cidades, Santos, São Vicente e Praia Grande. E a gente tem uma coisa que eu comecei há muito tempo atrás, a gente tem unidade dentro dos shoppings. Exato. A maior unidade é na Tocantins, ali no Gonzaga, que é uma unidade grande. Mas tem uma unidade no shopping de São Vicente, no Brisamar, no Praia Mar e no Litoral Plaza. Isso foi uma estratégia de vocês? Por que dentro do shopping, Marcelo? Bom, eu vou falar o que veio para a minha cabeça, Sim. foi a minha ideia. O shopping é um lugar que ele tem muito movimento dia de sábado e domingo. Dia de semana, você não tem esse movimento tão grande. Então, o que foi? A primeira vez que eu coloquei, eu tentei colocar aqui no próprio... Primeira vez eu tentei colocar aqui, não deu. Não deu certo. Aí, eu vou contar isso, o Armênio é uma pessoa que, se você desafiasse ele se sentia... Ele, no primeiro momento, não queria, não, e tal. E aí, a gente acabou tendo um bom relacionamento, eu guardo boas lembranças dele, porque depois eu fui para o shopping de São Vicente da mesma maneira. Eu imaginei o seguinte, tem segurança, tem estacionamento e sempre está bem localizado. Então, o que acontece? A ideia no shopping era favorecer o público feminino, porque a mulher ela precisa dessa comodidade. Às vezes tem criança, pode colocar a pessoa... Quando eu fui para o shopping, eu tinha aquela bolacha de pizza que vibrava. Então, a pessoa, se fosse esperar para consulta, ela podia pegar aquela vir no shopping, dar uma volta... e voltar. Olha Isso não deu certo. Jura? A pessoa não queria sair de lá, ficava sentada na sala de espera. Eu tenho isso até hoje, mas não sei nem que fim deu. Se me perguntar onde está, deve estar em algum lugar encostado. Olha não só. funcionou. Mas até isso eu pensei. Eu achei que era uma comodidade para a mulher. Sim. Aí acabou evoluindo para São Vicente. E o que acontece? Apesar dos investimentos do shopping ser maior, mas a questão de segurança... É absurdo. Sim, A comodidade, exatamente o que você falou. A comodidade, a segurança... E lá no Litoral Plaza, a gente tem uma área lá de 1.500 metros quadrados. A gente tem um condomínio de saúde com todas as especialidades, oftalmologia, medicina ocupacional, exames diagnósticos. Então, é uma coisa que você... tem um estacionamento lá é excelente, enorme. Exato. O Santos, o doente tem aquela coisa, não, eu vou para São Paulo. Isso... Aqui não tem médico para mim. Isso. O de Praia Grande quer ficar lá. Olha só. E Praia Grande está crescendo. Isso Tá desenvolvendo demais. Praia Grande vai ultrapassar Santos. Não duvido nada. Não duvido nada. Se é que não ultrapassou. É isso mesmo. Primeiro que Santos tem a mesma população. Então, sai gente, vem... E o que acontece? Ela cada vez envelhece mais. Porque não tem trabalho aqui. Aqui não tem empresa, não tem muita coisa. Os que ficam aqui é com muita dificuldade. Sim. Porque o porto, fala, não, mas o porto, sim, mas o negócio do porto não está aqui. Aqui está braçal. Exato. Lógico, tem engenheiro, isso e aquilo, mas essa pujança do porto é negociada em outros lugares. E Praia Grande não. Ela é extremamente bairrista. Quem investiu em Praia Grande investiu bem. Eu, se fosse você, montar. Não, no entanto que no mês retrasado veio um colega meu e ele tem um imóvel na Praia Grande, um lugar incrível ali no Canto do Forte ali e ele falou, cara, eu montei essa clínica aqui, eu e minha esposa montamos, um lugar maravilhoso. Ele falou assim, olha, a gente tinha pilates aqui, a gente tinha massoterapia, não sei o quê, mas, a gente está na mão dos profissionais, você não quer tocar para mim? E caramba, para mim foi... Eu estava abrindo, eu estava expandindo agora, isso foi no final de outubro do ano passado. E a gente expandiu agora o estúdio, voltou agora em abril, né, com essa expansão toda. Eu falei, cara, eu não tenho capacidade para fazer isso agora. Mas, assim, é um espaço que eu estava vendo, assim, incrível, maravilhoso, assim, muito bom. Eu ia dar uma olhada no shopping. O shopping. E agora vai vir... o Hard Rock Café. O Hard Rock Café. Eles vão fazer um complexo gigantesco ali vai ser... Se eu fosse você, eu ia lá. Primeiro, é que o empreendedor é uma pessoa que muito fácil de negociar, uma pessoa muito incrível. E eu acho que o shopping de Praia Grande está trazendo isso e muito mais. Na linha do tempo...
você pode pensar que o shopping ele vai ter toda a parte de entretenimento, cinema. Sim. Eu ouvi falar que talvez tenha até um oceanógrafo, um aquário gigante. Olha só. Quer dizer, porque tem muita terra. Não sei se vocês viram. Eles estão querendo perfurar um morro e fazer um local para passageiros, para navios turísticos. Olha só. Nossa, que loucura. Está crescendo demais, né? Eu olharia com carinho. Porque Praia Grande ainda não é tanto, mas tem problema de segurança. Exato, ainda tem essas questões, mas é um local que está crescendo bastante. Por exemplo, eu tenho um consultório, é um prédio ali, 3 andares, mas eu tenho que ter vigia 24 horas, 7 dias por semana. Exatamente. Porque não é só o roubo, é vandalizar. Exatamente. Exato. Quer dizer, tem aparelhos lá que não tem valor nenhum para o cara, mas ele vê que não serve para nada, vai arrancar o monitor, e isso... Quebra, né? Então, a minha ideia de ter uma unidade no shopping, e cada vez mais o shopping ele não vai ser um centro só de compras. Serviços vai ser muito importante. Porque hoje a internet não dá para acreditar. Né? É muito difícil uma loja competir com uma loja online, uma loja física competir com uma loja online. Né? Não tem como. A gente vê, a gente começa nada a comparar. Físico. Mercado Livre para mim todo dia. Não compro nada. É isso mesmo. Eu não quero fazer propaganda negativa. mas você vai na loja... É comportamento de consumo. É comportamento, Você vai na loja aqui, lógico, tem que pagar todo isso, aquilo, outro. Mas você vai lá, é a metade do preço. Não tem como. É uma diferença. E fora atendimento também, né? Você chega na loja para comprar essa xícara, você quer essa xícara, só que a pessoa tenta te empurrar uma outra, tenta te falar... E assim, eu literalmente desisto da compra dependendo do atendimento. Não compro. Eu posso querer muito, eu não compro. E a internet, meia-noite, você vai lá e compra. Você tá em casa, no computador, meia-noite, 1h, chega no dia seguinte, né? Acho que literalmente, a gente quer usar o benefício da internet para justamente colocar as pessoas nessa conexão da facilidade, da praticidade, que marcar um cardiologista não é uma aberração, não é porque você está doente, não é porque você tem que fazer o tratamento. Você começar um treinamento específico, eu acho que faz toda a diferença na nossa rotina, quando a gente tem um treino específico, você tem alguém que te acompanha, você tem uma nutrição que te atenda. Então, não pegar treino do ChatGPT, não pegar orientações cardiovasculares de qualquer pessoa da internet, não baixar um plano alimentar ou ficar fazendo um monte de dieta, que a gente sabe que isso não funciona. A gente tem alimentos, a gente tem suplementos muito bacanas também, que tem que analisar se realmente precisa ou não. Então, quando a gente pensa também na saúde cardiovascular, Marcelo, eu não sei se você gosta muito de entrar nesses assuntos também, mas na área da nutrição a gente acaba pensando muito em ômega 3, magnésio, coenzima Q10 para os pacientes que tomam rosuvastatina, né, esses medicamentos de controle de pressão, porque a gente vê uma melhora aí do comportamento de dor, tudo. E hoje um suplemento que eu acho que está na boca do povo, e principalmente na área do esporte, e que a gente também vê alguns benefícios até dentro de hospitais, é a beterraba, que é um alimento super simples. Caramba, eu vi um estudo sobre a beterraba assim, bizarro. Cara, a beterraba tá detonando. De tudo, meu. Olha, isso aí eu não vou poder discutir. Eu como beterraba e gosto. Mas eu acredito que qualquer sistema, qualquer clínica que tenha interação para tratar do doente cardiovascular, ele precisa da interação da nutricionista e atividade física. Com certeza. Essa visão é importante. Tanto que os hospitais, eles têm esse espaço. Estão mudando. Nós temos um problema de hospital em Santos, né? Não a tecnologia não chegou com tanto... não tem, as estruturas estão um pouco debilitadas. Mas o que eu falo é o seguinte, é melhor você botar um stent em Santos do que ir para São Paulo para botar no Einstein. Olha só. Mas não tenha dúvida. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque se você fica com um músculo importante como o coração sem sangue, realmente esse tempo que você demora para chegar em São Paulo, isso vai cobrar um preço. Vai ter uma diferença muito grande. Vai ter um músculo cardíaco morto. Então, as patologias cardiovasculares são extremamente importantes. Vou ter centros de referência, de qualidade, com profissionais de qualidade e que dê um desfecho comprovado.
Isso fora do país é a mesma coisa, que você tem um estúdio, só tem gordo. Só melhor, é a mesma coisa. Você também é a mesma coisa. Exato. A mesma coisa. O que tem que ver são os desfechos. Com vocês é mais fácil, porque... Né, tá ali na nossa prática, o estúdio, né? Ele tem que... Sim. Se você não resolve nada, o cara sai... A mesma coisa você. Exato. Já a parte cardiovascular, é importante que os convênios, que tudo se preocupe, porque aí você vê quais são os profissionais que estão mais habilitados, mais bem formados, que entregam o melhor resultado. Isso é bem importante. Com certeza. Legal. E, doutor Marcelo, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Caramba, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Para mim é sempre bom colher essas informações, trocar essas informações. E qual conselho que você daria aí para as pessoas, né? Já que a gente falou bastante sobre isso, né? Que estão aí no sedentarismo, que estão acima do peso, que estão precisando se movimentar, começar alguma coisa. Qual seria uma dica valiosa aí para esse final? Bom, a dica valiosa, esses que estão sedentários precisam mais rapidamente procurar esse tipo de acompanhamento. Mas toda pessoa que já começa a desenvolver, qualquer idade, começa a fazer um esporte, é extremamente importante. Quanto mais cedo você se determinar a fazer isso, melhor vão ser os resultados. O que não quer dizer que a pessoa na terceira idade não deva começar. Sempre é muito importante começar, em qualquer idade. Mas quanto mais cedo, melhor. E bem orientado. Sempre bem orientado. orientado. Porque o esporte também pode causar muita coisa. Com certeza, com certeza. E nutrição também. Pois é, a nutrição também. Marcelo, para a gente fechar uma pergunta muito polêmica, vou te colocar numa polêmica aqui, Marcelo. Você não devia fazer isso. Chega um paciente para você que pratica uma atividade física, vamos dizer assim, exaustiva, como, por exemplo, um crossfit. Você é aquele médico que vai aconselhar não praticar uma atividade física tão intensa assim? Depende do caso? Ou você sempre vai aconselhar indicar a musculação prioritariamente? Bom, eu acho que o crossfit é um exagero. Mas cada um tem suas escolhas. Sim. Só que o que acontece? A musculação para mim, a base é a base de tudo, né? O crossfit tem um grande coisa. Por exemplo, se ele fosse praticar crossfit, não tem um problema. Exatamente. Tem uma boa base. Agora, não uma é bem pessoa assim, sedentária, né? Que nunca fez uma atividade física e sobe caixa e pula, pode ter um risco ali, né? A internet está cheio. O cara pula, porque não tem uma... Porque as articulações, elas se movimentam através são dobradiças, e precisa de uma musculatura. A pessoa do crossfit, eu não posso falar muito mal do crossfit, porque nós temos um crossfiteiro. Conheço ele de lá. Mas o que eu digo, se a pessoa faz atividade física, já está preparada... Você já está preparada para isso. Mais moderno, vai. Não eu tem não iria. Sim. Em coisa nenhuma. Para mim, eu acho aquilo esquisitíssimo. Mas, em todo caso, eu gosto da musculação, eu gosto muito... Do ambiente controlado. Não, ar-condicionado, pluguinho para cá, não ter que montar. E passa o pó na mão, pega a barra e joga pra cima. E a musculação é uma coisa que nunca vai sair de moda, né? A base para tudo. Moda. Eu falo que, treinamento de força, treinamento resistido, controlado, é uma coisa que você vai precisar para a vida inteira. E você vê muita diferença, né? Quando a gente inicia uma musculação na nossa vida, na nossa rotina, tudo fica mais fácil. Não, no entanto que assim, você pega os atletas de crossfit, você pega os praticantes de crossfit, eles estão fazendo musculação para poder fazer o crossfit. Não, mas atleta de crossfit, mas o que tem de não atleta, tem tanto... Se acha atleta, né? Então, mas aí a gente deixa... mas já que faz parte do crossfit, isso tem que ser explicado. Exato. Porque eu não acredito que 50% do que eu vejo, porque depois todo mundo tira foto. E as gordinhas vão lá pra frente e não tem a menor pudor. Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Ih, na gravação. Corta essa. Não, mas porque a pessoa tende a achar que faz crossfit mudou, vai olhar no espelho e é outra pessoa. Não é verdade. Não é. Essa transpiração já teria que ter sido feito antes. E o pessoal acha que só porque está fazendo crossfit tem... Nossa, eu gastei 800 calorias no crossfit, amor.
Não é bem assim. Não é só porque você transpirou, que você tá ali detonado de ficar pagando burp, fazendo as coisas, que você perdeu 800 calorias. Depois você pode sair vai dali lá. de ir no McDonald's comer um Não, hambúrguer, e é exatamente... Ela tá desse jeito porque comeu hambúrguer. Exatamente. Não é que ela sai Vamos daqui... mudar tudo, não né? é que ela sai daqui e vai comer hambúrguer. Ela sempre comeu hambúrguer. Antes de fazer Mas agora crossfit... ela faz crossfit. Não, mas antes ela fazer crossfit, ela comia hambúrguer. Agora ela come hambúrguer. Agora ela come hambúrguer e faz Não crossfit. vamos polemizar do negócio do hambúrguer, que a gente vai aí, no McDonald's vai processar a gente. Calma, McDonald's, é só um comentário. Mas é isso. Doutor, obrigado pela presença. Sempre um prazer ter profissionais aqui como você no nosso podcast. Com e certeza. É isso, né? É isso. Marcelo, é muito satisfatório ter você aqui hoje. Um cara com uma experiência como você, uma visão como você. Eu acho que hoje em dia a gente vê uma medicina meio obsoleta, uma medicina que só empurra medicamento, claro, dependendo do caso, mas você trazer essa visão diferente desse cuidado de, independente do que você esteja fazendo, alinha a tua base e principalmente quando a gente está falando aqui, né, a gente fala de alimentação, de treino e mental. Ambos vão estruturar você para um mental melhor, mas a gente tem que ter saúde mental também, né? Então é muito legal o teu posicionamento, a tua colocação aqui nesse programa. Tenho certeza que vai fazer muita diferença para quem está assistindo. E que fica aí também o convite para o pessoal, né, mandar uma mensagem, agendar os seus exames de rotina, galera. Importante, Plano de saúde, vocês fazem todos os convênios. Então, manda uma mensagem, não para o Marcelo, óbvio, mas diretamente para a empresa dele. Marquem seus exames, façam, né, toda a bateria, faça o conhecimento médico, passa por uma consulta e vamos fazer aí as pessoas viverem mais, né? Então, eu que agradeço. Eu acho que foi um bate-papo muito interessante. Me senti muito à vontade. São pessoas muito simpáticas. Eu não sou uma pessoa muito dado a essa atividade. Até porque, como você falou, vou te fazer uma pergunta corpulenta. Eu falei para você tomar cuidado, porque realmente, de vez em quando... Às vezes... Eu não... Mas eu gostei bastante e eu acho importantíssimo a gente frisar. Esse tripé entre atividade física, nutrição, isso faz muito bem para a pessoa, para o músculo e para a cabeça. Com certeza. O que a gente vê a melhora da cabeça, a autoestima. O homem também é assim. Sim. A mulher mais, porque tem uma... Lógico, ainda bem que é assim. Ainda bem, né? Então, mas para o homem também. E se ele olhar no espelho e se sentir bem, ele trabalha melhor, trabalha mais alegre e come melhor, ele investe em si mesmo. Vive melhor. E não tenha dúvida. Então, a gente te convida para você sair do sofá, você literalmente começar do zero. Você tem dicas aqui, tanto nutricionais quanto atividade física, e hoje com o Marcelo aqui falando sobre saúde cardiovascular. Então, assista esse podcast, marca, compartilha com a família, com os amigos, porque são informações muito relevantes que podem fazer literalmente você sair do sofá e começar do zero, né, Thiago? É isso aí, ó. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Exatamente. Ativa o sininho aí para receber as notificações. Ativa o sininho. Obrigada, Valeu, pessoal. gente. Obrigado, viu?